agradável. Nós vamos iniciar remontando-nos a dias do passado longínquo. Vamos nos localizar numa paisagem bucólica, às margens do lago de Genezaré, no mês de maio, onde a primavera apresenta a sua festa, papoulas vermelhas, anêmonas, margaridas silvestres, davam um colorido especial àquele local. As oliveiras, as figueiras, as tamareiras completavam o quadro daquele local simples, porém, ali estavam pessoas de vida muito simples. Era uma região, na sua essência, composta de pescadores, agricultores, pastores, pessoas muito simples. E aquela era uma época muito difícil, porque o poder de Roma é que imperava, a força era colocada, a cobrança dos impostos de forma muito injusta, e aquele povo se entretia nas atividades corriqueiras, dentro do possível, fazendo cada um o que conseguia realizar dentro daquela simplicidade. Era uma região que, por vezes, era visitada por ditos profetas, que, na sua grande maioria, se revelavam falsos profetas. Mas o fato é que corria de boca a ouvido naquela região que por aqueles dias vindouros, por ali passaria o enviado de Deus. E apesar de as pessoas já terem ouvido essa retórica outras vezes, sempre havia uma expectativa. E no dia aprazado, no horário acertado, as pessoas foram se chegando no encontro que se deu na casa de Simão Bar-Jonas. Simão, o filho de Jonas, estamos falando de Simão Pedro, que morava a sua casa às margens do lago de Genezaré. Então nós vamos encontrar as pessoas chegando. E ali, rapidamente, se formou um grande número de pessoas. Ali estavam cegos, coxos, portadores da hanseníase, loucos, pessoas que perderam a lucidez, porque a criatura humana é a mesma em todo lugar do mundo. Aonde nós vamos, nós carregamos conosco os nossos quadros de dificuldades, de desafios, de dores, que compõem o cotidiano de cada um. Rapidamente, o interior da casa ficou repleto de pessoas que não paravam de chegar, dado o anúncio de que ali estaria o enviado de Deus. E logo começou a haver um acúmulo na parte externa também da casa. E era aquela algazarra, aquele vozerio, aquelas pessoas, muitas delas ensandecidas em busca de uma cura, de algo, enfim, de uma expectativa que eles trouxessem dias melhores. E nós vamos perceber que ao final, onde estavam do lado de fora, aquelas pessoas, ao final, uma voz que dizia: deixem-me passar, abra um caminho. E aqueles que estavam mais ao fundo olharam e nada viram. Mas alguém percebeu que a voz vinha de baixo. E ao olhar para o chão, se depararam com um homem que vinha se arrastando como podia. Era um deficiente físico com as mais intensas deformidades. E aqueles que estavam mais ao final daquele aglomerado de pessoas perceberam que seria impossível aquele homem passar por todas aquelas pessoas para adentrar ao interior da casa. Porém, um deles percebeu que pelo lado de fora havia uma escada que dava acesso à parte de cima da casa, onde havia uma claraboia, uma abertura no teto que dava acesso à parte interior. E teve a ideia
de auxiliá-lo. Vamos levá-lo e vamos colocá-lo para dentro da casa. E assim fizeram. 2 ou 3 homens, braços fortes, pegaram aquele homem tetraplégico e o conduziram pela parte externa. Subiram aquela escada e lá em cima eles improvisaram uma rede com trapos imundos, onde foi possível içar. E foram baixando aquela rede com os braços fortes, fazendo com que aquele homem lentamente penetrasse no interior da casa. E agora, na parte de dentro da casa, repleta de pessoas, uma grande expectativa, quando uma porta se abre e dele surge uma figura singular. Um misto de paz e de interrogações mudas. Aquele homem adentra no salão e o silêncio imediatamente se faz total. E ele então, estendendo as mãos, inicia sua fala dizendo: eis que eu vos trago a minha paz, não como o mundo promete, mas como somente eu vou-la posso dar. Era um discurso diferente. As pessoas não estavam acostumadas a ouvir aquele tipo de fala. Elas estavam acostumadas a promessas infundadas que não se ocorriam, que não aconteciam, que não se efetivavam. Houve então um silêncio geral, e é nesse instante que aquele homem vai sendo içado por aqueles braços fortes e vai lentamente descendo. E então ele se estabelece no meio da sala. As veias eram saltadas na pele. Os olhos parece que iam sair para fora da órbita. É típico de quem se alimenta mal e de quem passa por todas as dificuldades da vida. Imediatamente, aquele homem, erguendo a sua cabeça, fitando aquela personagem singular, imediatamente diz: Senhor, tu és o enviado de Deus, cura-me. O Nazareno lentamente aproximou-se e disse diretamente àquele homem: Natanael ben Elias, levanta-te e anda. Ele tomou um impacto. Senhor, tu me conheces? Tu sabes o meu nome? Como é possível? Ora, Natanael, muito antes de tu e todos estes serem, eu já era, desde há muito, Natanael. E ele então fez um trejeito, um esforço, sem sucesso. Sem sucesso. O Nazareno aproximou-se mais e agora agachado, olho no olho, tocando-lhe as mãos, ele retorna e diz: Natanael ben Elias, em nome do meu Pai que está no céu, eu te ordeno, levanta-te e anda. Ele agora, cravando os cotovelos no solo, fez um esforço imenso para se colocar em pé, com muita dificuldade, erguendo o corpo. Ao conseguir esse intento, ele oscila como um pêndulo de relógio de um lado para o outro e consegue firmar-se. O espanto foi geral. Ele então, juntando aqueles trapos imundos que ali estavam, colocando embaixo do braço, ele sai para fora da casa e por bons minutos era possível ouvir os gritos de alegria pela areia da praia que aquele homem, agora curado, se vai. Imediatamente, uma mulher que estava com uma criancinha nos braços, vendo aquilo, distende os braços com o filhinho e diz: Senhor, minha filha é cega. E ele, estendendo a mão, toca o rosto da criança, que dá um grito, exatamente no instante em que a luz fere o seu nervo óptico, e ela então passa a ver. Ato contínuo, um homem aproxima-se e, abrindo a vestimenta, expõe o peito tomado pela lepra,
pela hanseníase, que começa a se recompor no momento que o Nazareno, distendendo a mão, aquelas carnes sofrendo uma mutação imediata, recompõe-se por total. E se sucedem as pessoas se aproximando, trazendo seu quadro de dificuldade, de dor. E o tempo passa, passam-se as horas, e nós vamos nos deparar com Simão Pedro, encostado sobre a parede, encostado na parede, pensando: o Nazareno hoje está na minha casa. Quantas curas, quantas bênçãos ele está perdido em profundas reflexões. Quando o seu olhar de Simão Pedro cruza com o olhar do Nazareno, e ele então percebe que o Nazareno está com a sua face suarenta, e ele então se dá conta: o Nazareno está cansado. Imediatamente ele levanta os braços e diz: basta, por hoje basta. O Nazareno está cansado. E foi lentamente colocando aquelas pessoas para fora e foi fechando a casa, permitindo que ele agora ficasse a sós. Isso acontecendo, ele sai pelos fundos da casa, que dá acesso ao lago de Genezaré. E Simão Pedro segue ele a certa distância. Ele dá alguns passos para dentro da água e se coloca sobre uma pedra. E o Nazareno fica observando. Simão Pedro fica observando a certa distância. E ele então percebe que o Nazareno chora. Ele se aproxima um pouco mais. Senhor, tu choras? Ó sim, Simão. De alegria, penso eu, pressuponho. Não, Simão. Eu choro de tristeza. Mas, Senhor, eu não compreendo. Eu mesmo vi essas pessoas serem curadas. Aquele paralítico, eu o conheço desde que sou criança. E hoje, pela primeira vez, eu o vi caminhar. A louca saiu daqui em perfeita harmonia e equilíbrio. O portador da lepra teve as suas carnes refeitas. Senhor, tu choras de tristeza. Ó Simão, bem percebo que tu não me compreendes, nem tu, nem eles. Mas, Senhor, Simão, o paralítico, nesse exato momento, se encontra num lupanar de mulheres equivocadas. A louca, a perturbada mental, nesse instante ela está arquitetando formas de se vingar daquelas pessoas que a maltrataram durante todo aquele processo. Tu achas que este é o reino que eu vim implantar? Tu achas razoável que se coloque vinho novo em vasilhame sujo? Porque vai ocorrer o avinagramento. Tu achas que é possível colocar-se um remendo com pano novo numa veste velha? Não vai suportar. Tu achas, Simão, que o reino que eu vim implantar na terra é por acaso um reino de remendões? E então Simão Pedro se dá conta da profundidade daquelas colocações. Nós trouxemos esta passagem do Nazareno para que pensemos acerca dos nossos passos na atualidade. O que em verdade nós aqui viemos fazer. Porque todos nós fomos criados destinados à perfeição. Esse é o nosso fanal. Esse é o nosso destino. Porém, todos nós que aqui estamos, vamos passar por desafios, por dificuldades que vão compor a nossa marcha. Mas nós trazemos todos um passado de erros e de acertos, como é normal, porque fomos criados simples e ignorantes. E ao longo destas existências, as nossas escolhas nem sempre foram felizes. Muitas vezes nos equivocamos nas escolhas e na conduta. E aqui hoje nós estamos com uma bagagem de vivências que nos tipificam, que caracterizam cada um de nós. Então, nós hoje nos encontramos aonde
devemos nos encontrar. Cada um de nós está onde necessitamos estar, com quem necessitamos estar e da forma que necessitamos estar. Nós estamos hoje, meus irmãos, inseridos num contexto que fazemos jus, num contexto que necessitamos, embora muitas vezes nós nos questionemos. Muitas vezes pode acontecer de nós questionarmos a providência divina. Mas será que está certo eu estar vivendo isso? Porque eu percebo que quanto mais eu me esforço pelo bem, com amor, parece que a vida caprichosamente vai fechando portas. Será que isso está certo? É claro que sim, porque a lei maior é de amor. E nós estamos inseridos nesse contexto. Felizmente, nós não lembramos, porque o nosso passado é, sem dúvida, um passado que requer reparação. E isso nos convida a um despertamento para o fato de que nós não estamos aqui a passeio, de que nós teremos momentos alegres, felizes, mas que não será uma linha reta de alegria e felicidade. Nós oscilaremos entre desafios e situações diversas que nos irão constranger a avançarmos. Aqui estamos para transformar. Porque se nós tomarmos as mesmas direções e fizermos o que sempre fizemos, nós vamos obter os mesmos resultados sempre. E nós reencarnamos para trabalhar, para transformar. Então, por óbvio, a vida vai nos trazer situações que se constituirão em desafios para que avancemos. Vencendo aqueles desafios, nós avançamos. Estes desafios é o que Kardec se referia às nossas más inclinações. São questões que nós trazemos que precisam ser modificadas, que precisam ser alteradas. Então é óbvio que a vida vai nos trazendo essas situações, que são desafios, que são provas, e que não raro nos aproximam da irmã dor, do irmão sofrimento, fazendo com que nós nos movimentemos para sanar. E fazendo isso de forma adequada, crescemos, avancemos na conquista de nós mesmos. Em uma análise mais profunda, poderemos dizer: o desafio da criatura humana é a própria criatura humana. O processo é eu comigo mesmo. Embora nós estejamos nesse contexto, lidando com as pessoas no dia a dia, mas numa análise mais profunda, somos nós diante da nossa própria realidade. Ao tempo do Cristo, antes dele surgir com o seu ministério, vencedor era todo aquele indivíduo que aniquilava o seu oponente. Naquele tempo, a lei do mais forte era que imperava, do poder à força. Então surge o Cristo, e ele vem trazendo algumas diretrizes, dizendo que se faz necessário o perdão das ofensas, devolvermos o mal recebido através do bem realizado por nós, amar os nossos inimigos. Vejam, são diretrizes extremamente desafiadoras, que permanecem atuais. Nós temos vivido muito na faixa da reação, das reações, nos tornando seres que reagimos, que nos mantemos armados uns contra os outros. Todos nós temos essas questões no nosso íntimo. Daquele momento vivido no passado longínquo, em que nós éramos essencialmente instintivos, daquele período que nós matávamos para não morrer. Esses instintos estão conosco. Nós trazemos no nosso inconsciente. Eles estão dormitando no porão. Então, hoje, no dia a dia, quando nós sofremos uma fechada no trânsito, uma contrariedade, com facilidade esse ser ressurge, emerge do nosso inconsciente. E nós temos reações que, às vezes, nós mesmos não conseguimos explicar. Esse leão que dormita no nosso inconsciente, ele ressurge e toma conta do nosso ser. E nós nos transformamos momentaneamente em verdadeiras feras. Então a doutrina espírita vem nos convidar a olharmos para dentro e perceber o ser que somos. E que apesar de nós estarmos no corpo, nós deveremos trabalhar para que o ser que pensa, o espírito imortal,
governe a máquina. Porque estar no corpo é um desafio. Quando alguém vem e nos atira um impropério, nos agride com palavras, a máquina, ela entra em ação e começa a produzir adrenalina, que é atirada na corrente sanguínea. Os nossos batimentos cardíacos aceleram, as nossas bochechas ficam vermelhas e nós temos o ímpeto de ir para cima, de pegar aquele sujeito pelo pescoço. Mas aí nós lembramos que estamos estudando o Espiritismo. Nos lembramos de alguns conceitos das obras básicas. E esses pensamentos fazem com que a máquina pare de produzir adrenalina e comece agora a produzir o cortisol, atirando na corrente sanguínea. Então os nossos batimentos cardíacos vão voltando lentamente ao normal. E aquilo que ia ser um ímpeto de agressividade, nós abanamos dizendo, vai em paz, meu irmão. Promovendo essa transformação. Isso é Jesus nas nossas vidas. Então, nós estamos na máquina, mas nós não necessariamente não precisamos executar tudo o que vem à mente. Porque muito do que vem à mente não é nosso. São interferências espirituais. Então, como dizia Paulo, o apóstolo dos gentios, eu tudo posso, mas nem tudo me convém. Principalmente se o sujeito que estiver dentro do carro for um sujeito de 1,90 m. Frequentador de academia, armado muitas vezes, não nos convém. Percebem esse movimento? Somos nós conosco mesmos. Precisamos buscar dentro de nós os elementos para nos mantermos numa relativa harmonia. A doutrina do Cristo, ela é toda baseada no presente. Nós estamos com os pés no presente e o olhar no futuro. Tem que ser dessa forma, porque se não for assim, nós não suportamos. Nós precisamos compreender o momento atual com um olhar no futuro. Então a doutrina espírita vem nos falar da reencarnação, vem nos convidar a refletirmos de onde nós viemos, por que nós sofremos, para onde nós iremos, trazendo uma lógica que nos dá estrutura para suportar os desafios. Porque, convenhamos, é muito desafiador você ouvir alguém lhe agredindo com palavras, com xingamentos, e não reagir. Porque o sujeito que reage, sem se dar conta, ele está deixando que o outro conduza ele. Então nós acordamos de manhã, fazemos a nossa prece, procuramos assim nos harmonizar. Saímos de casa em direção ao trabalho, estamos harmonicamente bem, estamos num bom equilíbrio emocional. Tudo certo. Mas algo acontece quando nós estamos nos aproximando do trabalho. Seja uma questão no trânsito, ou seja o que for, alguém que não está bem cruza o nosso caminho. Interfere na nossa vida. E nós, aceitando aquela situação, reagimos. Reagimos. E muitos de nós ainda põem a mão na cintura e dizem assim, porque comigo é assim, eu não levo desaforo para casa. Sem perceber que é um tremendo atestado de ignorância. Ao dizermos isso, porque poderia ser diferente. Porque se nós estamos bem, conseguimos, a muito custo, essa harmonia interior, esse equilíbrio emocional, chega alguém desequilibrado e nós entramos nesse corredor e rebatemos com aquele sujeito, permitindo que ele diga como nós vamos agir. Reagindo. Quando nós poderíamos fazer diferente. Por que a gente não pode olhar para aquele sujeito e pensar, coitado, ele deve estar com problema, porque não é possível. 8h30 da manhã o sujeito já está azedo, infeliz. Talvez está com algum drama, talvez alguma enfermidade grave, está descarregando dessa forma. Esse pensamento já nos tira da faixa. E a gente passa a ter compaixão daquele irmão que está infeliz. Então nós damos a ele o direito de se conduzir como ele queira e prosseguimos em paz. Claro que é difícil. Claro que é um desafio. Então, de novo, o desafio da criatura humana é a própria criatura humana. Nós precisamos nos entender conosco. Daí Jesus, uma vida em nossas vidas. Porque nós não vamos conseguir. Na maioria das vezes não vamos. Por quê? Porque nós somos ruins? Não. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos do amor. Mas esse amor ainda não se faz pleno em nós. Nós estamos a caminho. Então nós precisamos buscar os recursos que nós não temos.
E nós podemos fazer isso trazendo Cristo para perto de nós, para não andarmos a sós. Então isso lentamente vai nos dando suporte, sustentação. Compreendem? Nós temos que buscar aquilo que nós não temos. Esses recursos, eles não são naturais por enquanto em nós. Então nós temos que buscar isso fora. Constantemente nós temos que nos chamar à lucidez. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todo mais será dado por acréscimo da bondade divina. Então, quando nós buscamos fazer a nossa parte, o nosso melhor, nos esforçamos, lentamente a vida vai restituindo a nós, porque nós estamos procedendo bem. Porque quando nós reagimos, a nossa reação é uma ação também. Então, se eu recebo uma agressividade e devolvo uma maior ainda, eu sou responsável por isso que eu movimento. Isso é responsabilidade minha. Enquanto o outro está me agredindo, ele está criando uma responsabilidade para ele. Quando eu aceito essa provocação e entro na situação, eu sou responsável pelo que eu movimento. Então, eu estou trazendo situações futuras pelas quais eu sou responsável, que terei que ressarcir. Por isso a doutrina de Jesus nos convida a termos os pés no presente e o olhar no futuro. Esse olhar no futuro é que nos dá sustentação para suportar uma agressividade e não reagir. Daí Jesus nos dizer, se te baterem numa face, oferece a outra. Para um sujeito apressado, ele vai logo dizer, mas essa é a atitude do covarde? Onde já se viu? Levou uma bordoada, dá o rosto para levar outra? É só o covarde que faz isso. Pelo contrário, numa análise mais profunda, é preciso ter muita consciência e muito domínio sobre si mesmo para não reagir. Para compreender que aquele que agride está gerando uma responsabilidade logo ali na frente, que a vida vai cobrar de 1000 formas. Sabendo disso, o sujeito se mantém e não reage. E se ele levar outra batida, ele segue em harmonia e paz. Então, nós somos individualidades pensantes. Dependemos essencialmente de nós mesmos para avançarmos. Quando nós entendermos isso, quando nós compreendermos, descobrirmos isso, esses valores dentro de nós não dependeremos mais tanto do mundo de fora. Se está chovendo, estamos bem. Se tem sol, estamos bem. Se está calor, se está frio, estamos bem. Porque pessoas que nunca estão satisfeitas. Reclamam o tempo todo. Se chove, ela está enfesada porque está chovendo. Se está calor, nunca ela está agradada. Porque está exclusivamente, essencialmente vivendo o mundo de fora. E o mundo de fora não pode nos oferecer o que o mundo de dentro nos oferece. Jesus é presença constante no mundo de dentro, desde que nós busquemos. Então necessitamos viver intensamente cada momento das nossas vidas, mesmo momentos ruins, sermos presentes, vivermos aquele momento sem ansiedade. Existem pessoas que estamos sempre no momento seguinte, que a gente nem sabe se vai acontecer, as preocupações. O sujeito está se ocupando antes de algo que vai vir, que talvez não venha. Então, sermos presentes, vivermos aquele momento. Se for um momento ruim, ok, vamos enfrentá-lo. E quando algo ruim nos acontecer, nós não rememorarmos, não vale a pena nós vivermos mentalmente o fato infeliz. Existem muitas pessoas que ficam presas numa ocorrência infeliz. Semanas se passam do fato ocorrido e a pessoa fica relembrando, rememorando. Ora, cada indivíduo é resultado do que pensa. Uma pessoa que pensa mal, ela vive mal. Porque tudo na nossa vida começa na casa mental. Então, um sujeito que pensa mal, ele vive mal. Ocorrências infelizes acontecem com todos nós. Então, ficarmos presos numa ocorrência infeliz por semanas, talvez meses, revivendo mentalmente aquele fato. Isso é terrível. É como se nós tivéssemos pego um chicote e ficássemos nos açoitando, rememorando o fato infeliz. Não.
Ele aconteceu, nós vivemos naquele momento, agora vamos deixar no passado. E vamos em frente, porque aquela lembrança negativa só vai nos colocar numa faixa mental péssima, atraindo companhias não saudáveis, porque nós estamos presos na faixa do negativismo. Então, aconteceu, ok, vamos adiante. Quando nós saímos para viajar de carro, fura um pneu, o que a gente faz? A gente fica com os braços cruzados, choramingando porque o pneu está furado? Não, nós vamos lá, abrimos a mala, tiramos o step, trocamos e vamos seguir viagem. Vejam que conduta infantil. Quantas pessoas ficam presas naqueles fatos? Às vezes a pessoa fala alguma coisa para você, mas a gente não sabe realmente qual é a intenção. Às vezes a pessoa até nem teve uma má intenção, mas a gente se magoa. A gente se dói, ele falou aquilo porque ele não gosta de mim. E ficamos remoendo, vivendo aquilo desnecessariamente. Parece que a gente está arrancando a casquinha da ferida quando ela quer cicatrizar, para que ela renove, não tem sentido. Então é um despertar, é um dar-se conta. Então, dizem os bons espíritos, sejamos felizes agora como somos, e não como nós gostaríamos de ser, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Vivermos o agora. Quando estivermos conversando com alguém, olharmos no olho da pessoa e prestarmos atenção no que a pessoa está falando. Valorizar aquele momento. Quantas pessoas estão sedentas para serem ouvidas? Porque todos queremos falar e poucos se dispõem a ouvir. Percebam que são pequenas situações que vão compondo o nosso dia a dia. Então, tornarmos a vida simples. Os problemas, grande parte deles, somos nós quem criamos. Simplificar e não complicar ainda mais. E termos essas frases assim na mente, trabalharmos o nosso interior. Eu mereço ser feliz. Porque de onde nós viemos? Nós somos filhos de Deus. A divindade está em nós. Mas brilhar essa luz é trabalho de cada qual. E é tão simples. Começar a modificar o nosso psiquismo. Entrando numa padaria, num comércio, dando bom dia, nas pequenas gentileza. Essa é uma meta, isso que eu estou falando aqui é uma meta transpessoal que Joana de Ângeles fala muito. Porque nós temos metas materiais, ok? Melhorar de casa, trocar de carro, ok. Mas essas metas materiais, nós podemos dormir com elas e acordarmos sem elas. Porque nós não vamos levar isso conosco. Pode vir um vendaval, pode ser um incêndio, sei lá. Mas as metas transpessoais, nós levamos conosco para a eternidade. E a gentileza é uma delas. A paciência, a tolerância. Então, fazermos um movimento que não requer muito esforço, mas que vai nos tornando pessoas melhores. Mesmo que o outro não valorize. Aí nós entramos na padaria, a moça está com a cara fezada. Bom dia. Ela continua com a cara fezada. O problema é dela, que está escolhendo ser infeliz. Está carregando aquele lixo mental que eu não sei qual é e nem me interessa. É minha irmã, que Deus a abençoe, mas eu sigo em paz. Então não nos deixarmos abalar, porque isso é escolha própria de cada um. Então nós que estamos despertando, vamos optar em ser feliz, independente das situações. Ah, mas isso é um grande desafio, sim. Se fosse fácil, todo mundo ia viver bem em paz. São esses desafios. É nós descobrirmos a nós mesmos. É nós acordarmos para os nossos potenciais. Meus irmãos, nós podemos mudar uma vida com uma frase. Divaldo Franco, certa vez, estava na África com uma família de amigos e eles estavam num hotel 7 estrelas. Eu nem sabia que existia. Os amigos levaram e proporcionaram isso ao nosso irmão. E ele estava lá, mas sempre que possível, nessas viagens, pregando o evangelho. E no café da manhã, ele se sentou com os amigos. E a benfeitora se aproximou e disse: meu filho, eu preciso que você abrace aquele garçom. Ele olhou e disse mentalmente: mas isso não é a benfeitora, isso é algum espírito obsessor. Ela então retornou: meu filho, abraça esse garçom. Mas minha irmã, no meio do salão, vai ser um fato constrangedor. Meu filho, se você não abraçar esse garçom, eu mesmo vou fazer com que você faça isso. Aí ele fez sinal, o garçom veio, ele disse: você pode me trazer leite quente, por favor? O garçom saiu e trouxe então uma vasilha, colocou. Quando ele colocou, ele se levantou e deu um abraço no garçom. Todo mundo no salão ficou olhando, inclusive os amigos. Quando o garçom saiu, eles viraram e disseram: Divaldo, o que foi isso? Outro momento eu explico. E aí saíram para a programação daquele dia.
No outro dia, Divaldo teve uma indisposição estomacal e ficou no quarto. Os amigos desceram e o Moreno, o garçom, veio, ele era afrodescendente, e disse: onde está o pai de vocês? Eles falaram: ele não é nosso pai, é nosso amigo. Onde ele está? Não, ele ficou no quarto porque ele teve uma indisposição estomacal. E ele botou aquela plaquetinha de não perturbe do lado de fora. O garçom foi lá e bateu na porta. Insistiu. Aí o Divaldo pensou: mas eu botei a plaquinha para não perturbar. Aí ele insistiu, ele foi lá e abriu. Quando ele abriu, estava o garçom com um carrinho repleto de chás. Tinha chá para tudo que era mal. E o Divaldo detesta chá. Ele gosta de cafezinho, mas gostava, mas chá ele não suporta, porque na infância a sua mãe aplicava chá para tudo que era situação, era o chá disso, chá daquilo. Então ele não gostava. Aí, pela atitude do garçom, né, ele estava assim num afã de auxiliar. Aí ele disse: posso entrar? Disse: entra. Aí ele entrou com o carrinho de chá, fez um chá. Quando ele estava preparando o chá, ele virou para o Divaldo e perguntou assim: por que o senhor me abraçou ontem? Aí ele começou a explicar. Ele disse: olha, meu filho, eu enxergo os mortos. E veio uma morta e pediu para que eu lhe abraçasse. Eu não sei realmente o sentido, mas ela insistiu e eu fiz isso. Por que você pergunta? E aí então ele vai e fala assim: é porque eu fui contratado recentemente neste hotel e surgiu o câncer. E o plano de saúde eu não tenho ainda direito. Eu tenho 2 filhos, uma esposa, e o câncer está avançando. E ontem eu fiz uma carta e deixei em casa e vim para o trabalho e trouxe o revólver na bolsa. Ontem, quando eu saísse do trabalho, eu ia tirar a minha vida, porque eu achei que era a melhor coisa que eu teria a fazer, porque eu estava com câncer, esse meu trabalho não cobre o plano de saúde, ainda não tenho direito. Quer fazer? Eu achei que a melhor solução, a melhor saída era tirar a minha própria vida. Eu estava com o revólver na bolsa. Mas nunca eu recebi um abraço, nunca eu recebi um abraço de um homem branco. E aquele abraço me impactou. E eu fiquei me questionando por quê. E aí, nesse momento, ele já está falando isso em lágrimas. Divaldo também, quando narrava esse fato, dizia: estávamos ambos em lágrimas. Para nós termos uma ideia do que uma atitude, foi um abraço só. Foi um abraço que ele nem sabia realmente qual era o sentido. Os benfeitores inspiraram para que ele abraçasse aquele garçom. E aquele abraço mudou a vida. Então, se nós conseguirmos colocar essa fortaleza dentro de nós, se nós conseguirmos colocar, talvez não uma fortaleza, mas um pouco de luz dentro de nós, porque nós somos filhos da luz, nós poderemos mudar a nossa própria vida, com certeza, e talvez a vida de alguém no nosso caminho, com uma frase bem colocada. E como é que nós estamos hoje? Hoje nós estamos correndo. Hoje nós estamos caindo para dentro do dia quando ele nasce, apertando o botão do piloto automático e desligando só na hora que nós vamos deitar. Vivendo sempre na frente, nós estamos no local já pensando no compromisso seguinte, nessa questão da ansiedade, da correria. É necessário pararmos um pouco e pensarmos o que é que esse mundo de fora pode contribuir para o nosso equilíbrio, para a nossa harmonia interior. Muito pouco. A quem compete esse exercício? A cada um de nós. Nós temos que dar um momento no mundo de fora e criarmos alguns momentos de vida interior, onde nós podemos parar e colocar o nosso pensamento em relação com essas energias. O nosso protetor espiritual, cada um de nós tem, sem falar dos nossos amores. Quantas vidas nós tivemos? Será possível que em todas essas existências só fizemos inimigos? Só nos comprometemos? Claro que não. Muitas ações bem encetadas, muitos amigos, muitos amores. Só que estes espíritos, eles não violentam a nossa escolha. Se nós permitirmos que o mundo de fora nos tome por completo, nosso protetor ele fica aguardando. Ele não se impõe. Ele espera o momento que nós abramos a porta da nossa alma. E como é que nós fazemos isso? Quando nós nos recolhemos. Quando nós nos colocamos em oração sincera. Nesse momento, nós permitimos que os benfeitores se aproximam, que eles venham ter intensamente conosco. Então, nos trazem soluções para questões vividas que nós não estamos enxergando. Muitas vezes nós vamos dormir
e oramos de forma profunda, de forma verdadeira, dormimos com o problema e acordamos com a solução. No dia seguinte, nós despertamos e nos vem à mente uma ideia que nós não tínhamos cogitado. E aí nós vamos colocando em prática e resolvemos aquele conflito, porque nós nos voltamos para as questões espirituais. Então esse é e tem sido o nosso desafio. Então, para encerrarmos, queríamos deixar essa mensagem, trazermos Jesus para a nossa vida livre de religião. Não estou falando de questão de rótulo, mas Jesus, o Cristo, como um amigo, alcançável, porque muitas pessoas ainda estamos achando que o Cristo é inalcançável. Não, nós estamos aqui na nossa insignificância e o Cristo está na sua perfeição. Nada disso. O Cristo como um irmão que está à frente, mas nosso irmão. Todos filhos do mesmo Pai. E nos é lícito fazer esse movimento, porque, como eu já coloquei, nós não temos esses recursos, então nós precisamos buscar. Isso sem falar que tem um convite feito há milênios aguardando por nós, quando ele nos diz: vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Como é que é o nosso fardo? O nosso jugo? Ele é pesado pela nossa pouca evolução. Então ele nos convidou que nós fôssemos a ele, porque o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Então, quando nós estivermos com dificuldades, com problemas, diluir na oração, dividir o fardo. E essa oração sincera: Senhor, hoje eu estou em dificuldades, não sei o que fazer, auxilia-me. Nada de palavras rebuscadas, porque com um amigo não se conversa de forma complicada, é simples. Então, dividirmos o fardo das nossas preocupações com Jesus, com os benfeitores. Então, para finalizar, Jesus não é apenas um nome que marcou e dividiu a história da humanidade. Jesus é essencialmente uma vida em nossas vidas. Cabe a cada um de nós fazer esse movimento de estarmos com o Cristo, porque somos legítimos para isso, porque somos filhos de Deus. Desejo agradecer a oportunidade. É uma honra estarmos aqui. Muito obrigado.